Tarde a todos. Meu nome é doutora Jordana Godinho, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu sou apaixonada, né? Quando a gente atende paciente em consultório, a gente tem muito uma procura, né, durante o final de ano, como cuidar da alimentação, até às vezes um pouco de desespero. Ah, não vou conseguir. E o pessoal também querendo preparar o corpo para as viagens, né? Querendo meio que um milagre. Quais são os cuidados que a gente pode ter com a alimentação nas festas de final de ano, ok? Vamos lá. Primeira coisa, por que eu resolvi falar sobre isso? Por quê? Porque nós sabemos que as práticas alimentares, durante todo o ano, mas também durante as férias, durante as festividades mais comuns, nas diferentes culturas, vão ter repercussões importantes no estado de saúde e bem-estar, né? Logo, promoção de mudanças nas práticas alimentares, elas devem envolver esses importantes momentos da nossa vida, né? Então, assim, claro que a gente tem muito mais flexibilidade, a gente tem muito mais liberdade, a gente tem que focar no equilíbrio também, claro. E nesses momentos de confraternização, a gente sempre procura ter mais maleabilidade, mas a gente também tem que trabalhar as nossas metas pensando nesse bem-estar, no bem-estar naquele momento da festa, naquele momento de confraternização, mas também no nosso bem-estar pessoal, sem cometer exageros que lá na frente podem nos prejudicar, ok? E também porque no Brasil, nas últimas décadas, nós passamos por um processo de transição nutricional, que nós tivemos muitas mudanças no nosso estilo de vida, no nosso estilo de alimentação também, substituindo uma alimentação que era mais in natura, mais saudável, mais natural, por uma alimentação mais rápida, predomínio do fast food, dos alimentos industrializados. Agora, mais recentemente, nós estamos vendo uma outra mudança, que é a questão do marketing maciço em cima dos alimentos, pensando nos alimentos diet, light, os alimentos com fim, alegações, né, fitoterápicas, alegações de perda de peso, enfim, de benefícios para perda de peso, para a saúde, que muitas vezes não acontece, né? Então, sempre quando eu converso com o paciente, eu sempre falo que a gente tem que ler o rótulo antes, sempre que possível priorizar uma alimentação mais natural, mais in natura, tá? Até porque quando a gente pensa no custo-benefício desses alimentos, eles são alimentos que são mais caros, além de ser muito mais industrializados. Então, geralmente eles têm muitos aditivos, muitos conservantes, muitos nomes que nós nem sabemos o que é, né? Xenobióticos, quando a gente fala também, os adoçantes, tá? Isso tudo é parte da nossa transição nutricional que o Brasil vem passando, tá bom? E isso levou a uma consequente transição epidemiológica, uma transição na carga de doença que nós temos. Então, o Brasil, ele é um país que ainda está em transição epidemiológica. E, infelizmente, nós estamos aumentando cada vez mais as doenças crônicas não transmissíveis. E essas doenças crônicas não transmissíveis estão muito relacionadas a essa transição nutricional e a nossa mudança de estilo de vida, tá? E todos os momentos do ano nós temos que falar, nós temos que nos preocupar com isso, inclusive nas festas de final de ano, ok? Então, os padrões alimentares tradicionais, eles foram substituídos por um consumo de alimentos mais ricos em gorduras, e essas gorduras não são as gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, que nós sabemos que são mais saudáveis, mas são as gorduras saturadas, gordura trans, esses alimentos com alegações fitoquímicas, de benefícios para a saúde, muitas vezes tem muitas gorduras trans embutidas e escondidas, tá? Fora os outros aditivos. Aumento do consumo de açúcares de adição, algumas vezes também a substituição desse açúcar simples por um adoçante que a gente ainda não sabe como ele age no nosso organismo, quais são as consequências a longo prazo desse adoçante, porque a maioria dos estudos com adoçante, eles não são controlados até pelas questões éticas, né? São estudos em animais, a gente ainda não sabe o uso. Muitos adoçantes, eles são novos, são recentes, então a gente tem que tomar um bom cuidado com isso. Alimentos processados, aumento do consumo dos alimentos processados e ultraprocessados, e redução daquele consumo dos alimentos in natura, das preparações culinárias, né?
os alimentos que foram preparados em casa, tá? Além disso, teve um aumento do sedentarismo que convergeu, isso tudo junto, a gente sabe que converge em aumento do excesso de peso. Então, hoje, o perfil de obesidade do país ele tem aumentado, não só em pessoas mais velhas, mas também nos nossos adolescentes e nas nossas crianças, tá? E isso, concomitantemente, alterou negativamente a carga de doenças da população brasileira, aumentando, então, o número de doenças crônicas não transmissíveis, a prevalência, né, os casos esperados de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente das doenças cardiovasculares, diferentes tipos de neoplasias, tá? E também o tão temido diabético, que é o mais, né, a gente fala que hoje em dia é o que as pessoas mais conhecem, pela questão da incidência, por ele ter uma alta incidência e alta prevalência, né? No Brasil, é notável também a importância atribuída às refeições, né, e os alimentos durante todo e qualquer momento de confraternização. Então, nós brasileiros, eu tive a oportunidade de 2 vezes morar fora do Brasil, né, e é muito, assim, gritante a diferença como o brasileiro, ele tem uma relação positiva, uma relação benéfica de estar em companhia, de comer em companhia e ter momentos de confraternização, de, digamos assim, é um momento de prazer. Então, a comida, ela está muito relacionada ao prazer e à companhia de estar com outras pessoas. E as nossas confraternizações de final de ano, elas estão todas muito relacionadas à comida e essa relação de comer em companhia e a importância da família ao redor de uma mesa, dos amigos ao redor de uma mesa. Então, a gente não tem que evitar, a gente só tem que fazer tomar alguns cuidados durante esse momento para ter, para se permitir aproveitar o momento de maneira mais saudável, ok? Sem neurose, né? Cuidado. Aumento nesses momentos de confraternização, não somente falando das festas de final de ano, pela essa questão do prazer e até os próprios hormônios que são liberados no momento da refeição, nós temos historicamente uma preferência por nesses momentos nós temos alimentos que são mais calóricos, que são os alimentos hipercalóricos, grande quantidade de caloria com pequenas porções. A maioria são alimentos ricos em carboidratos simples, principalmente quando a gente fala das sobremesas. E quando a gente fala nas preparações principais, os pratos principais, geralmente são pratos muito ricos em gorduras, e essas gorduras saturadas, né? Muitas vezes as formas das preparações, fritas, que a gente sabe que a gordura ela dá mais saciedade, ela dá mais sabor à comida. Então a gente tem que fazer por exemplo, reduzir o consumo ou aumentar o consumo de fibra. A gente vai falar mais para frente um pouquinho. Muitos encontros atípicos com alteração da rotina, inclusive alimentar. Então, quando a gente fala sobre isso, que uma coisa que mudou muito na população brasileira é que antigamente as famílias elas se reuniam muito na mesa em casa e a tendência era que a família fizesse a refeição junto em casa, ok? Hoje está muito comum encontros durante o trabalho, adolescentes, crianças, enfim, com alteração da rotina dessa alimentação habitual. E aí, essa alteração, ela pode sim, ao longo tempo, gerar alterações na composição corporal, tá? E aumentar a probabilidade da pessoa se tornar obesa. Então, por isso que a gente tem que ver, a gente tem que avaliar com que frequência que isso está acontecendo, fora as outras alterações sem ser alimentar que acontecem na vida dessa pessoa, que podem estar relacionadas, por exemplo, dormir mais tarde, menor hora de sono, redução da atividade física por causa dessa alteração da rotina, tudo isso pode aumentar o excesso de peso, tá? E aí, desde 1998, a RU, ela vai recomendar que as avaliações alimentares, então, a gente vai falar sobre essas avaliações alimentares, como a importância da alimentação no excesso de peso, e também como trabalhar a alimentação saudável nos momentos de festa, a gente vai focar não no nutriente, e sim no equilíbrio dos alimentos. E essa é uma recomendação antiga, que hoje em dia muitas pessoas estão focando, vamos fazer um exame bioquímico para ver
quanto que está de selênio em alimentos, nutrientes isolados. E muitas vezes a prescrição nutricional também focada em nutrientes isolados. Mas a recomendação desde 1998 pela Organização Mundial de Saúde é que as avaliações e orientações nutricionais que nós passamos para o nosso paciente, elas sejam focadas no equilíbrio entre os alimentos. É claro que você tem que fazer um balanço dos nutrientes, mas o mais importante é o equilíbrio entre os alimentos. E eu vejo isso como muito importante quando a gente olha nas festas de final de ano. A gente vai pensar no equilíbrio, tá? A recomendação para o nosso paciente é equilíbrio entre os alimentos que ele vai consumir, certo? E apesar de não encontrar estudos recentes na população brasileira, então eu fiz uma vasta busca mesmo para tentar encontrar estudos que fizessem avaliação especificamente nos momentos das festas, não apenas em festas de final de ano, né? Mas momentos festivos na população brasileira. Não encontrei estudos recentes, tá? Eu achei, em períodos festivos, achei apenas uma corte em adultos australianos, que foi publicada em 2021, que na verdade não é bem a corte ela ainda está em andamento, foi apenas uma descrição de como foi realizada essa corte e quais são, como vai ser feita e quais são os objetivos dessa corte, mas de qualquer jeito eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? E eu pensei em justamente falar sobre essa corte, porque a população da Austrália, ela tem uma alta miscigenação, igual a população brasileira, é uma população relativamente nova, tá? Então, assim, questão de falo de envelhecimento populacional, então nós temos bastante semelhança com a população australiana. Então, por isso eu resolvi comentar sobre essa corte, ok? Então, o objetivo dessa aula é fornecer subsídios para a implementação de ações e intervenções que promovam mudanças de práticas alimentares relacionadas aos excessos, né? Nas festas de final de ano. Por outro lado, valorizando o ato de comer como um patrimônio cultural, tá? Pensando principalmente na população brasileira, como nós temos essa questão do festejar, do reunir, relacionando com as comidas típicas, né? A comida como um ato de amor, de cuidado também. Então, só falar um pouquinho dessa questão que eu falei, da comida como patrimônio. As festas, elas contribuem para a construção da sociedade, pois é na sociabilidade que são construídos e reafirmadas as consciências culturais, sociais, morais, afetivas, entre outros. E aí, quando a gente fala que, como eu trabalho muito com o público materno-infantil, eu queria focar em relação a isso, porque quando a gente fala na questão da criança, do pré-escolar, né, a gente fala que a criança, ela aprende muito pela imitação dos pares. Né? E aí é muito interessante a questão da educação nutricional que a gente pode fazer com as crianças quando a gente tem a inserção de outras crianças, como também o exemplo dos pais, né? E aí, nesse momento de festa de final de ano, também é muito importante, a gente consegue fazer várias oficinas importantes que a gente pode trabalhar, tanto os pais, né, como as crianças, para trabalhar a educação nutricional. Inclusive trabalhando com essa questão do patrimônio mesmo alimentar. Aí essa parte aqui que eu tirei foi uma parte que eu achei muito interessante de uma tese, na verdade, de doutorado, que foi publicada em 2022, tá? Que as relações e contatos que ocorrem nas festas de final de ano e qualquer outras festas, né, da população brasileira, carregam em si os aspectos mais fortes da nossa cultura, de modo denso, além de permitir a apreensão de modos de viver, sendo uma das dimensões em que ocorrem as primeiras experiências de se sentir pertencente a um espaço social, e ainda de oportunizar a transmissão intergerações da cultura. Então, falando muito da criança aqui também, né? E da identidade de um povo. E através desse compartilhar de alimentos especiais, revigoram-se os laços de solidariedade e de pertencimento. Eu mesmo sei falar vários pratos que lembram, por exemplo, a minha avó, que faleceu. Então, é muito importante essa questão da alimentação, da comida como patrimônio e os cuidados também que a gente tem que falar, né? Como que a gente pode comer sem culpa e aproveitar bem as nossas festas, ok? Então, esse aqui é o artigo que eu falei.
que eles vão avaliar, é uma corte, tá? Que eles vão avaliar durante um ano, vão ser avaliados 8 vezes durante um ano, crianças e adultos, então assim, vão ser adultos de 18 a 65 anos, sendo que só vão ser incluídos adultos que têm filhos, porque eles também têm um outro objetivo de avaliar essa questão da educação nutricional e do exemplo da alimentação dos pais nas crianças, tá? Mas um dos objetivos do braço do estudo é avaliar a, o ritmo de peso corporal, né, os padrões alimentares, avaliando pelo questionário alimentar, o padrão dietético e essa mudança que acontece durante as festas. E aí eles vão fazer uma série de avaliação, usando calorimetria, enfim, para ver qual é o impacto dessas festas no final de ano. E aí o que eles têm como probabilidade, tá? Que eles fazem uma série de reflexão que os fatores temporais, todos os fatores temporais que ocorrem de maneira rotineira ou não, mas que tem uma lógica, né? Podem interferir na alimentação e no estado nutricional de uma pessoa. Por exemplo, dia da semana, como é a alimentação da família, da criança, do adulto, enfim, no dia de semana e no final de semana, como são os excessos. Tem muito paciente que se preocupa, vou comer a semana inteira bem e no final de semana vou enfiar o pé na jaca, como a gente escuta. Mas muitas vezes é melhor que a gente consiga distribuir essa alimentação de maneira mais constante durante os dias da semana, e até no final de semana também, para a gente conseguir ter um balanço energético melhor e um controle metabólico, tá? Pensando até na questão hormonal. Principalmente quando a gente fala de mulher, o homem tem outras particularidades, mas a mulher, a gente tem muita relação com isso. Celebrações culturais e sazonais, então, dependendo da estação do ano. Então, alguns artigos que eu encontrei foi em relação ao inverno e ao verão, como que as pessoas mudam o hábito alimentar, as preferências alimentares durante as estações do ano, tá? Então, tudo isso pode desempenhar um papel no ganho de peso. E aí o artigo vai até falar que essa questão da sazonalidade das estações do ano já é bem estabelecido, que pode sim influenciar no ganho de peso, mas a gente não sabe ainda qual que é o papel real das festas no ganho de peso, ok? E aí, só que ao mesmo tempo, a gente sabe que esses momentos eles são muito importantes para intervenção e também para auxiliar na prevenção do ganho de peso. Principalmente pensando na minha prática profissional, daquelas pessoas que têm muito efeito sanfona, tá? Que é muito comum. O paciente chega no consultório para depois passar por várias tentativas, né, de dietoterapia para stop, né, o atendimento, o acompanhamento, e volta com todo o ganho de peso e um pouco mais, né? E aí a gente também é muito importante a gente trabalhar esses momentos críticos com uma mudança de hábito alimentar, tá? E aí eles falam também da importância das intervenções da dieta baseada na família, inclusive focando na intervenção nesses momentos. E é muito importante essas estratégias de intervenção voltadas para os momentos festivos, não apenas para as festas de final de ano. E aí, então, vamos trabalhar um pouquinho o que a gente pode fazer, né? Eu preparei algumas coisas que a gente pode se preparar para quando a gente for para as festas de final de ano de maneira bem geral. São coisas que cabem de qualquer maneira, né? Então, antes de ir para a festa, são coisas que eu estou falando especificamente no dia. No dia, vou passar o Natal na casa da minha avó materna. É a família inteira, cada um vai levar um prato. Eu sei que vai ter muita coisa, vão ter comidas que eu como desde quando eu era criança. O que eu posso fazer para me precaver neste momento, ok? Primeira coisa, beber bastante água. Independente da época do ano, da estação, enfim, é primordial a gente beber água para uma boa saúde. E já existem estudos que demonstram que a ingestão de água ela é importante para muita coisa, não só para o balanço, para a hidratação, mas também
para a redução da ansiedade e aquelas pessoas que precisam estar o tempo inteiro com alguma coisa na boca, né? E a água, ela ajuda, inclusive, né, no tratamento dessas pessoas, tá? Então, ter a garrafinha de água, eu tenho dificuldade para beber água. E aí, mas a água com gás você consegue, uma água saborizada, sem adição de adoçante, sem adição de açúcar, claro, né? Então, a gente precisa pensar na ingestão de líquidos, principalmente focando na água aqui. E existem também alguns casos que a pessoa tem tanta dificuldade para beber água que muitas vezes ela acha que está com fome, mas na verdade ela está com sede. Porque o alimento, ele tem água, né? Então, se eu tenho água no alimento, o corpo também vai estar se hidratando quando você se alimenta. Então, a gente tem que sempre fazer essa reflexão. E aí, quando a gente fala lá no dia da festa mesmo, né? A gente sabe que o consumo de a bebida alcoólica, ela é uma opção muito calórica, tem as mais calóricas, a gente fala em coquetéis, né? Com adição de leite condensado, frutas, batidas, enfim. Mas uma outra preocupação aqui é que, não vai, nossa, larga de ser chata, né, Jordana? Você vai falar para eu não beber na festa de final do ano? Não, mas uma opção é você consumir a bebida alcoólica com o consumo de água ao mesmo tempo. Então, você vai conseguir reduzir o consumo e conseguir se hidratar, né? Até quando a gente fala da questão da consequência do outro dia, que muitas pessoas reclamam de náusea, dor de cabeça. Não, eu não estou falando da pessoa que bebe em excesso, mas mesmo a pessoa que bebe em pequena quantidade, que é acostumada a beber, ela pode ter essa sensação. E essa sensação, ela muitas vezes está relacionada à desidratação que o consumo de bebida alcoólica pode ocasionar, tá? Então, se eu diminuo o consumo de bebida alcoólica e aumento o consumo de água concomitante ao consumo de bebida alcoólica, eu vou estar reduzindo as calorias que eu estou ingerindo e ainda por cima estou diminuindo as chances de eu ter um efeito colateral da bebida alcoólica pela desidratação, ok? Mesmo que seja uma desidratação leve, tá, gente? Eu não tô falando de uma desidratação para pessoa que bebe muito, tô falando de uma desidratação, por exemplo, eu que não sou acostumada a beber, mas eu bebo uma taça de vinho, por exemplo. Quando eu não bebo a taça de vinho com a água, eu tenho essa sensação no outro dia, que quer dizer que eu sei que é uma desidratação. Ah, se eu me hidratar no outro dia, vai estar tudo bem? Vai estar tudo bem, mas eu não preciso sentir essa sensação. Eu posso me precaver e tomar a água junto com a bebida alcoólica durante a festa, além de reduzir o meu consumo calórico aqui, tá bom? Não ficar muitas horas sem comer. Essa é uma orientação que a gente fala de orientação da alimentação saudável de maneira geral. Mas quando a gente fala no dia da festa, no dia que você vai para a festa, muitas pessoas elas tendem a não se alimentar e falar, não, hoje eu vou comer tudo que eu posso, né? Até algumas pessoas, algumas outras pessoas podem até falar, mas e os jejuns intermitentes, enfim. Eu estou falando aqui de uma alimentação padrão, até porque a gente não sabe. São poucas pessoas que têm um benefício de jejum intermitente e a longo prazo nós sabemos que não deve ser orientada, e eu estou falando aqui de uma alimentação saudável, de uma orientação de alimentação saudável para a população geral, ok? Então a gente tem que evitar de ficar muitas horas sem se alimentar no dia da festa, manter o hábito das refeições durante o dia, né? Pequenas refeições a cada 3 horas, pensando no seu balanço energético, pensando em refeições bem balanceadas, com nutrientes, com fibras, ok? Distribuir bem as refeições ao longo do dia, tentar manter o seu horário padrão, não sair muito da sua rotina. E isso tudo é importante não só para estar bem nutrido e não chegar lá na hora da refeição e querer comer tudo que vê pela frente, não só pela questão do sabor, pela questão do momento, mas também por estar com muita fome. Quando a gente está com muita fome, a gente come muito mais do que o necessário, tá? Mas também é importante para manter o seu metabolismo, tá bom? Comer antes de ir à comemoração, isso mesmo, tá? É uma orientação que eu sempre faço para os pacientes. Não vai ao evento com fome, vá ao evento bem,
não vou comer um prato de feijão com arroz daqueles, bem, né, assim, ou uma refeição muito pesada. Não, eu vou comer alguma coisa da minha preferência, do meu hábito alimentar, que vai me dar um pouco mais de saciedade, que vai me dar tranquilidade, para eu chegar lá, esperar um tempo para comer, para eu não estar com muita fome na hora de comer da comida. E aí também eu vejo aquela mesa linda, com várias coisas atrativas, eu vou querer comer de tudo um pouco, vai me dar eu vou acabar exagerando por eu estar com fome. Quanto mais fome eu estiver, pior vai ser, ok? Então, por quê? Porque é mais fácil de controlar, né, a quantidade que você vai comer, o que você vai conseguir escolher o que você quer comer realmente, porque você não tá com tanta fome assim, você vai apreciar aquela comida, o cheiro, as lembranças, as memórias, o que você realmente, nossa, isso aqui eu lembro que eu comia quando eu tinha tantos anos. Isso aqui, enfim, você vai fazer um balanço, vai conseguir até vivenciar melhor aquele momento que você está passando, tá? Daquela festa. Então, é mais fácil de tomar os devidos cuidados com a alimentação durante a festa. Evitar que no momento da refeição você coma exageradamente. Então, são os principais pontos, ok? Outra opção, outra coisa que a gente tem que fazer na hora da festa é analisar as opções. Então, alguns pacientes falam assim, mas eu quero comer tudo. Ok, mas a gente tem que pensar que o paciente e a pessoa em si, né? Eu falo, você como pessoa, como ser humano, você é importante. Você não tem que comer tudo só porque tá ali, né? Ou só para agradar, ou só porque você. Outra coisa que muitos pacientes chegam e falam assim, eu não consigo colocar comida no prato e não comer, mesmo se eu não gostei da comida. Não é assim. Não é assim que funciona. A gente tem que comer quando a gente gostou daquela comida. Porque pensa só, se você come um pedaço de bolo que você não está afim, quanto tempo que você vai ter que gastar na academia, ou o que você vai ter que deixar de comer, entre aspas, quanto prejuízo que isso vai gerar para você, e você nem está tendo prazer com aquilo, né? Então, o que você pode fazer nesse momento? Analisar as opções que têm um vínculo afetivo, em primeiro lugar. Depois que você fizer toda essa reflexão, você vai para as opções mais saudáveis, menos calóricas e opções mais coloridas e naturais. Essas são as ordens que eu oriento o paciente. Ah, outra opção, comer a salada primeiro. É uma opção para te dar mais saciedade para poder comer as outras coisas. Até porque as fibras, eu brinco que as fibras elas funcionam como uma vassoura no nosso organismo. Então, ela diminui a absorção. Então, quanto mais vegetais eu tenho, mais fibras eu tenho, mais eu vou melhorar o funcionamento intestinal, eu preciso da água também, e menos calorias eu vou absorver de maneira indireta, né, falando, daquela refeição que eu realizei, ok? Então, sempre pensar, analisar as opções, pensando na mais saudável, na menos calórica, na mais colorida e natural, claro, após de pesar nessa questão da memória, da questão do que eu quero realmente comer. Tudo isso tem que estar meio que junto numa balança. Comece pela salada. Regra, né? Tipo assim, eu sei que algumas pessoas têm muita dificuldade para isso, mas é o mais recomendado, digamos, né? Cada caso é um caso. Mas a salada, ela deve ser orientada como um prato de entrada, tá? Principalmente a gente pensa na salada crua, né? Nas folhas, nas verduras e legumes, enfim, eles devem ser ingeridos em maior quantidade. E eu tenho uma mesa com um monte de coisa. Se eu deixo para comer depois, eu não vou comer, né? E elas vão me ajudar nessa questão da fibra, né? Além disso, dá mais saciedade, a melhorar o trânsito intestinal, e além de ter uma função antioxidante e de serem saudáveis, ok? Faça substituições inteligentes, evite ou não exagere nas bebidas alcoólicas, porque a gente fala aqui, né, das calorias, além de ter uma depleção, né? Quando a gente fala no excesso de consumo de bebida alcoólica, eu vou depletar alguns nutrientes que são muito importantes para o meu metabolismo, né? Além disso, a gente tem muitos pacientes que têm alterações lipídicas importantes, né? Por exemplo, triglicérides aumentado,
alterações hepáticas e nos casos de diabetes. Nesses casos, eu sempre oriento para ter muito cuidado. O ideal é que esses pacientes eles não consumam bebida alcoólica, porque na maioria dos casos, eles acabam consumindo um pouco mais e podem ter piora, tá? Se vocês já ouviram falar eu esqueci o nome do termo agora, mas após festas de final de ano, tipo festa de Natal, Ano Novo, existem muitos casos de infarto, tá? Existem algumas especulações de que está muito relacionada a essa hiperfagia que acontece nesses momentos e essas possíveis alterações que podem acontecer, tá? Então, assim, claro que eu estou exagerando um pouco aqui, mas a gente sempre tem que tomar um cuidado com as bebidas alcoólicas. E, como eu falei antes, intercalar com o consumo da água, tá? Água com gás e tentar reduzir o consumo de bebida alcoólica pela questão da caloria e dos micronutrientes também, tá? Prefira a água com gás ou sem gás, saborizados e sucos naturais, evitando também os refrigerantes, mesmo aquelas opções sem adição de açúcar. Quando a gente fala só da caloria, tudo bem, é melhor um refrigerante com um adoçante, que não tenha caloria, né? Mas falando de uma alimentação saudável, de pensar no futuro, enfim, dos hábitos alimentares, o melhor é evitar o refrigerante de forma geral. E outra coisa que eu falo sempre para os pacientes, você tem que aprender a controlar também, né? E aí, se você consome refrigerante, se você você realmente não quer ficar sem refrigerante, é melhor você consumir. E se você não gosta com adoçante, que eu particularmente não gosto, enfim, é melhor que você consuma em menor quantidade o refrigerante normal, que você sofra e consuma o outro e nem vai estar sofrendo e o sabor não te agrada. Então, a gente tem sempre que pensar nesse controle aí. E aí aqui a questão dos coquetéis, tá? Sempre a gente pensar na caloria, claro, se você gosta, sem problema, vamos diminuir a quantidade, tomar mais lentamente, mais devagar, tomar intercalando com a água. E porque os coquetéis, mesmo quando eles são sem adição de álcool, eles são opções mais calóricas. Geralmente tem mais de uma fruta adicionada, tem leite condensado e açúcar, então são opções bem mais calóricas. Até se você for pensar comparar um coquetel com adição de bebida alcoólica e uma cerveja ou um vinho, o coquetel ele é mais calórico, tá? Porque ele tem outras coisas adicionadas, ele é mais denso, ele tem uma maior densidade energética, ele tem mais caloria por grama, digamos assim, ok? Prefira carne brancas, caso opte pela carne vermelha, atente-se ao excesso e às formas de preparo, pensando tanto na questão da caloria e da saúde, tá? Então, a questão da gordura saturada, gordura trans, a questão das frituras, né? E aí, quando a gente fala assim, a gente sabe que nas festas de final de ano é muito comum a presença de castanhas e nozes, tá? Elas são bem-vindas, o consumo delas, quem gosta, deve consumir sim, pela questão da qualidade nutricional das castanhas e oleaginosas. Sempre que, se for possível, manter a casca melhor, por exemplo, a castanha do Pará com casca melhor, pistache com casca melhor ainda, porque a gente tem os fitoquímicos ali, né, selênio e outros que estão em grande quantidade na casquinha, tá? É muito importante. Mas aí quando a gente fala uma pessoa que está pensando, priorizando a não sair da linha, tipo assim, da perda de peso, ela está num planejamento alimentar para perda de peso, para eliminar esse peso, a gente também tem que tomar cuidado com a quantidade, tá? Das oleaginosas e das castanhas. Sobremesa, é o que eu sempre falo, muita gente coloca sobremesa no prato, não gostou e mesmo assim come. Não como, tá, gente? Nosso corpo é muito precioso pra gente comer uma sobremesa que vai ter muita caloria, mas que a gente não tá saciando a nossa alma. Fala assim que o doce, muitas vezes ele vem para dar um afago na alma, para liberar endorfina, Então, a gente tem que realmente comer o que a gente gosta, tá? E também dê atenção às frutas. As frutas que você gosta, muitas vezes os doces que são feitos com fruta são geralmente menos calóricos, tá bom? Esqueça a ideia de comer.
mesmo se não tiver gostado muito. Foi o que eu falei na questão da sobremesa. Esqueça a ideia de comer um pouco de tudo. Priorize o que você gosta mais. É melhor que você coma o que você sabe que você gosta, o que te traz uma memória positiva, o que te lembra uma pessoa querida. Priorize comer isso, que você vai comer, coma devagar, mastigue, saboreie. Conte uma história que você lembra dessa pessoa enquanto você está comendo. Isso é mais importante nesse momento de confraternização. E não fique. Tem muita gente que fala assim: eu vou colocar um pouquinho de cada coisa no prato. É bom a gente evitar essa ideia, ok? Escolha sem exageros o que tem mais vontade de comer e monte o seu prato com base nisso, nessas escolhas. As escolhas sem exagero, essas escolhas vão ser montadas por você. O que para você é mais importante comer naquela festa? Vai ser pelo carinho da pessoa que fez aquela comida que você tem, vai ser pela sua memória, vai ser pela sua preferência de paladar mesmo. O que você decidir, a escolha é sua, mas escolha e sem exagero. Escolheu, colocou no prato e viu que, apesar de você achar que você ia gostar, o que aconteceu na verdade não foi isso, você não gostou, você não estava saboroso como você achava que era, não coma, tá? Monte o seu prato com base nisso e no que fará melhor para você, ok? Ter um plano para lidar com exageros. Então, comi, não fique pensando no que evitar de maneira muito pesada, tá? E depois que você comeu, evite ficar se lamentando. Isso é muito importante. Ficar, nossa, não devia ter feito isso. Não sei o que. Pense no que você pode fazer daqui para frente, tá? Após a ceia, retome a sua rotina e os cuidados com a sua alimentação. E pronto, é isso que você precisa fazer, tá? Nada de compensar o exagero, ficando sem comer no outro dia, pulando refeições, porque isso pode gerar um descontrole maior no seu metabolismo. O que você pode fazer é no outro dia diminuir as quantidades, né, do que você come, preferir alimentos com menor densidade energética, preferir alimentos mais, por exemplo, frutas ácidas, preferir os vegetais folhosos que vão te ajudar também, tá bom? Tem algumas opções que a gente fala, os sucos detox, alimentos principalmente os alimentos mais ácidos, eles são muito bons nesse pós, né? Nesses excessos, tá? Isso seria um interessante. Manter e também evitar não praticar a atividade física que você sempre praticava. Então, voltar o mais rápido possível ao seu normal, ok? Por outro lado, aumente a quantidade e variedade no consumo de legumes, verduras e frutas. Isso você pode fazer, tá? Aumentar a quantidade e variedade, tanto pensando que se você aumenta a quantidade de legumes, verduras e frutas, você está melhorando a sua quantidade de micronutrientes, mas você também está melhorando a sua quantidade pensando de antioxidantes e também de fibras, tá? Que vai tanto melhorar o seu trânsito intestinal, como vai te dar mais saciedade. Volte para uma base alimentar baseada em alimentos in natura, preparações culinárias e minimamente processadas. Evite os alimentos ultraprocessados, tá? Uma coisa que você pode fazer é intensificar a atividade física. Ou começar, se você não faz ainda, no período pós-festa. E volte o mais rápido possível à sua rotina alimentar. Não tem uma rotina alimentar, tá terrível, tá muito ruim. Então, quais são os seus planos? Aproveite esse momento para repensar, iniciar ou reformular ou reafirmar a sua rotina alimentar que você quer, junto com um profissional que você conhece, que dá sua confiança, ok? Ou se você é um profissional, você é um profissional nutricionista, tente puxar o paciente por esse lado. O que ele pode fazer a partir de agora, iniciando uma nova rotina alimentar, inclusive para o próximo ano, né? Trabalhando com as metas, que uma das metas dele pode ser estabelecer uma rotina de alimentação que vai dar tanto uma maleabilidade para ele, para quando ele quiser comer coisas que, de certa forma, não estariam num plano alimentar padrão, né? E
para nesses momentos, para ele ter um bem-estar social com outras pessoas, nesses momentos de confraternização, como a comida é patrimônio, né? Enfim, essas foram as principais referências que eu utilizei e agradeço a atenção de todos. Quem tiver dúvida pode me perguntar ou me mandar e-mail depois, que eu terei o maior prazer de responder e conversar sobre o assunto. Obrigada.